Fala galerinha, bem-vindos a mais um PQP News e hoje temos algumas notícias aqui, algumas de ciclismo de estrada, outros de enduro, enfim, vamos lá. Bom, então começando com uma notícia de Alberto Contador. Ontem a gente falou rapidinho do Alberto Contador aqui lá na Trek e tal, mas hoje ele deu aqui, saiu uma matéria aqui no Cycling News, falando que o Alberto Contador, mais uma vez, não é a primeira vez que ele fala sobre esse assunto, que ele acha interessante que os medidores de potência sejam banidos das provas de ciclismo. Eu lembro uma vez que o Nairo Quintana falou sobre isso e eu na época até me posicionei contra, mas eu ando revendo um pouco os meus conceitos. A argumentação dele faz um pouco de sentido, a preocupação dele é com a emoção das provas. Até na declaração dele ele fala assim: você sabe que você não consegue subir uma montanha por muito tempo fazendo mais do que 400 watts de força. Então muitas vezes você tá lá na montanha, tá a Sky na ponta do pelotão, puxando o pelotão a 400 watts. Ou seja, não adianta você atacar, porque se você atacar, você vai explodir em 2 km. Essas foram as palavras que ele utilizou. Em 2 km fazendo mais que 400 watts de força, você não vai dar conta, você vai acabar estourando e vai acabar voltando para o pelotão. Ou seja, essa ferramenta do medidor de potência dos ciclistas da Sky, principalmente, que fazem isso muito bem, estarem lá na ponta do pelotão, botando aqui 400 watts, pum, nenhum ser humano dá conta de atacar e superar esses 400 watts sozinho, né? Porque os ciclistas da Sky vão ali revezando, um cansa, outro vai, tudo, com esse tipo de controle. Ninguém vai conseguir fazer isso. Então, a Sky consegue fazer isso muito bem, o Chris Froome vai lá, é um ciclista muito bom, vai de roda o tempo inteiro e no final ele tem uma potência maior, consegue vencer. Então isso tem feito com que as competições tenham ficado meio sem graça. Você assiste um Tour de France, é legal e tal, mas você vê muito aquilo lá, a Sky puxando e o Chris Froome vai ganhar. Então tá de uma certa forma assim meio monótono mesmo. Assim como a Fórmula 1 vem tentando, passou por muito tempo bastante sem graça, até hoje ela é meio sem graça, mas eles tentaram fazer várias mudanças de botar aquele negócio do CARES lá que você pode ultrapassar, aí muda a estratégia de box, pode abastecer, não pode abastecer, pode trocar pneu, não pode trocar pneu, enfim, você tentando mudar algumas regras do jogo para tentar deixar o jogo mais atrativo para o público, porque querendo ou não é o público que viabiliza essa coisa toda, então se você não tiver um público sendo agradado pelo formato da prova, você perde público, perde patrocínio, perde tudo. Eu achei, reavaliando um pouco a forma com que tem acontecido as provas nos últimos tempos, eu acho que no ciclismo profissional talvez fosse uma forma de se deixar as provas um pouco mais imprevisíveis e um pouco menos monótonas, né? Enfim, comentem aqui o que vocês acham desta situação. Bom, e falando mais uma vez sobre o doping mecânico, nós falamos ontem sobre aquele ciclista veterano de 43 anos que foi pego utilizando um motor elétrico na sua bicicleta, um motor que acrescia 250 watts na potência que o ciclista estava fazendo, ou seja, se ele estivesse fazendo 200 watts, o motor botava mais 250 e ele ia para 450 watts, e você vendo aí o contador falando que... Tudo bem que depende do peso do ciclista, porque se um ciclista de 60 quilos bota 300 watts, ele vai andar, sei lá, 40 e poucos por hora. Se um ciclista de 90 quilos botar 300 watts, não é a mesma coisa, muda. Principalmente em subida, no plano não muda tanto. Enfim, então esse motor botava 250 watts e ele foi pego, tinha a polícia fazendo uma investigação junto com a agência de doping e hoje ele deu algumas declarações sobre o assunto, né? Primeiro, aquelas desculpas, eu fiz porque eu tive um problema de hernia de disco, um problema de ciático, é mesmo, não tô fingindo não, ele declarou isso, e que ele, na verdade, ele não queria ser o campeão profissional, ele só queria se sentir bem, ele queria voltar a se sentir bem depois desses problemas que ele passou, aquela coisa bem egoísta, né? Então eu vou participar de uma competição onde as pessoas treinam e se dedicam para fazer aquilo, e eu vou lá, vou trapacear para poder vencer, para eu me sentir bem, né? Tipo, é que nem aquele argumento do político corrupto que fala que fez por conta da família, sempre gente que faz potoca e merda na vida tem algum tipo de justificativa torta para... Então, e ele falou também que ele vai servir de exemplo, mas que ele não é o único que está fazendo isso. Aí fica essa coisa no ar, né? Tá essa coisa no ar desde que a ciclista belga lá na prova de ciclocross em 2016, janeiro de 2016, foi pega realmente com o motor
e esses outros dois ciclistas, o italiano, agora em julho, que foi pego, um italiano de 53 anos, foi pego também com motorias. Ainda não saiu nenhum caso de um ciclista profissional do Pro Tour, tipo alguma coisa assim, mas fica essa coisa no ar, né? Hoje o vlog, inclusive, vai ser sobre isso. Eu vou fazer uma retrospectiva do doping mecânico no ciclismo. Então, mais tarde, se liguem aí para vocês verem o vlog. E para encerrar, o pessoal aqui pediu para que eu falasse do Sam Hill, que o Sam Hill ganhou agora neste final de semana na classificação geral do Enduro World Series, que terminou agora. Tiveram a última etapa em Ligure Finale. Não sei se é assim que se pronuncia o nome desta prova. Talvez o Helder esteja assistindo, ele me corrige aqui que ele já morou na a cidade onde aconteceu a última etapa do Enduro World Series. O Sam Hill, apesar de ter chegado em terceiro lugar, e se eu não me engano aqui ficando no total 30 segundos atrás do Damien Oulton, que foi o vencedor, ele conseguiu a vitória na classificação geral. E a Cécile Ravanel, que venceu a última etapa e também venceu na classificação geral do Enduro World Series na categoria feminina. Então, parabéns para os dois. Esta aí foi a última etapa da temporada. Belezinha? Então é isso, galera. Encerrando aqui o PQP News de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar aí com as discussões. Falou, galera. Abraço. Tchau.